Bom, gente, então, nesse vídeo eu proponho mais um exercício aí, tá? Que é fazer o drawing, tá? O desenho, o layout dessa peça que tá aqui, tá? Que é aí do exemplo de patterns, padrões, tá? Então, qual que é o detalhe, tá? É como se fosse uma engrenagem, basicamente, tá? E tem um detalhe interessante aqui, que tem três buracos aqui no centro, certo? Que é baseado no linear pattern. Então, fica aí o desafio para fazer o drawing, o layout dessa peça. E fica a dica de usar a dimensão de rolo callout, certo? Que é basicamente um tipo de medida e de medição, de uma forma de medir, sabe? Uma ferramenta de medir especificamente para buraco, tá? E qual que é o detalhe mais importante? Vocês podem ver que esse buraco aqui, tipo, ele não tem... Tipo, ele não é true, certo? Ele não é fora e fora, ele é basicamente até uma parte da minha peça. Então, tipo, é interessante porque para mostrar isso, certo? Para mostrar essa peça, você tem que usar esse rule callout. E também fica uma dica de fazer também uma vista, uma sessão de vista aqui no meio para mostrar essa profundidade, tá? Então, é uma peça um pouco mais interessante, um pouco mais trabalhada, tá? Com foco aí nessa opção aí que tem de role callout. Fica aí a ideia de tentar fazer, tá? E eu vou mostrar a minha forma que eu vou fazer a minha solução aqui, tá? Então, eu vou criar um novo, novo drawing, tá? Um novo desenho, um novo esquemático, tá? E aqui eu tenho peça, no momento, aqui, tá? Aqui a visão frontal, a visão lateral, tá? E só por standard também eu vou insertar aqui uma visão do lado. E aí, bom, qual que é a ideia? Vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho esses três buracos aqui, certo? Então fica, tipo, é muito difícil. Se tu olhar isso aqui, é impossível tu saber qual que é a profundidade desse buraco, certo? Tipo, não tem, na verdade, como tu saber, porque esse buraco tipo, é impossível, certo? Às vezes é impossível. Então, o que é importante fazer é criar uma vista, uma session view, certo? Uma vista de sessão, algo nesse sentido, tá? E fazer em relação ao centro aqui, tá? Para justamente a gente ser capaz de ver a profundidade. Então, eu vou clicar aqui, tá? Eu vou criar essa vista aqui. E aí eu vou adicionar do lado. Quando vocês fizerem isso aqui, vocês vão ver que vai criar uma seção que aqui sim é possível visualizar a profundidade, certo? Com mais detalhes esses buracos que eu tenho aí, certo? Porque, tipo, na prática é impossível fazer sem isso, certo? Tá? Então, essa é a ideia, basicamente. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso, agora sim, tipo, criar colocar aqui informação de qual que é a profundidade que tem esse buraco, tá? Eu posso fazer isso, certo? Ou eu posso ser mais inteligente, tá? E utilizar a opção Whole Thread Callout, tá? Que é essa opção que está aqui, que me permite pegar a informação, tá? Ele vai destacar aqui para mim quando é um buraco, certo? Pegar a informação, conseguir informação da profundidade que tem esse buraco, certo? Então, que basicamente eu tenho um buraco que é de 5 milímetros e 12 milímetros de profundidade, tá? Então, essa é a ideia, tá? Então, isso é interessante porque permite ficar um desenho mais organizado, certo? Mais bem feito, tá? E um detalhe também, tá? Eu posso, tá? Uma vez que eu tenha feito isso, qual que é a ideia? Eu tenho três buracos que são iguais aqui, tá? Eu posso criar um whole thread para cada um, para especificar, esse primeiro aí tem essa especificação, esse segundo tem essa especificação e esse terceiro tem essa especificação. Tipo, ok, é possível fazer isso, mas percebe que fica muito poluído aí o desenho, tipo, fica muito... não fica legal, certo? Então, porque tem uma redundância, basicamente, se os três buracos são iguais, então tipo, eu preciso, ou não necessariamente seria legal ter essas três opções, tá? Essas três desses aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente clicar aqui no primeiro que eu tinha criado, tá? E vou selecionar a opção Add Leader ou adicionar líder, alguma coisa nesse sentido, tá? E quando eu faço isso, eu posso apontar para mais de um buraco, certo? Ou mais uma feature que seja igual, tá? Que seja igual ao líder, certo? Nesse caso, eu tenho três buracos, tá? Têm as mesmas especificações. Os três têm 5 milímetros de diâmetro e 12 milímetros de profundidade.
Então, eu não preciso, não precisa aí fazer um para cada um, eu faço um, certo? E aí aponto para esse mesmo, tá? Então, isso é interessante, tá? Fica a dica usar isso quando eu tenho aí um desenho que tem buracos, certo? E principalmente se eu tenho uma sequência, certo? Uma linear pattern, certo? Um padrão de vários buracos iguais, tá? Essa é a ideia, tá? Então, bastante simples, tá? Isso é interessante, fica a ideia, tá? Só para tentar deixar o mais completo possível esse desenho, eu vou fazer tirar algumas medidas aqui, tá? Também, para mostrar aí, tá? Para finalizar esse desenho, eu vou mostrar essa profundidade também me parece redundante, mas ok, tá? Vou mostrar quanto que tem aqui de diâmetro, essa esfera externa, essa parte externa, e eu vou mostrar também quanto que eu tenho de profundidade aqui de largura, lado a lado, tá? Tá, vou mostrar também quanto que eu tenho de esses extremos aqui, tá? Que são 100 milímetros, basicamente. Então, o que mais? Aqui eu vou, aqui, só por standard, tá? Eu vou utilizar Radial Dimension, tá? Mostrar quanto que é o raio dessa parte, tá? Aqui eu vou adicionar também qual que é o meu raio das minhas engrenagens aqui, tá? E outro que eu tenho externo aqui, tá? Que no caso é 50 milímetros, tá? Então, novamente, eu poderia fazer aqui, tipo, me permite fazer isso, criar, mostrar que esse buraco tem 2,5, tá? Mas é mais interessante, fica mais correto, eu diria, tá? Utilizar essa opção do roll callout, tá? Então, eu vou apagar isso e deixar esse roll callout aqui, tá? E tá, então eu acredito que seja isso, tá? Aqui eu tenho tudo que informações que eu preciso, acredito, tá? Tem todas as informações que eu preciso para fazer essa parte e fazer essa peça, tá? Seria uma engrenagem, basicamente, com três buracos aí no centro, tá? Então, é isso, tá? Fica importante sugestão, tá? A ideia de utilizar essa ferramenta não, essa opção, tá? Tem aqui the roll callout, tá? O roll thread callout, que eu posso especificamente usar para buracos, tá? E aí eu tenho informação relacionada ao raio, certo? Ao diâmetro, nesse caso, e a profundidade também. E fica a opção também de utilizar isso aqui, tá? Interessante de líder quando eu tenho um padrão, certo? Nesse caso, eu tenho três buracos idênticos, então eu vou fazer basicamente uma label aqui, certo? Uma medição para cada uma medição para todos eles para todos que são iguais. E também fica a dica nesse caso, tá? Criar uma vista, uma sessão aí, tá? Para visualizar como que é internamente o buraco nessa peça, tá? Isso é bem interessante que me permite ter essa visualização aqui, tá? Que é bem interessante, tá? Então, é isso, basicamente, tá? Fica aí a sugestão, a forma que eu implementei. E aí, nos próximos vídeos, mais exemplos aí de desenhos, de layout e de drones.